Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo. Eu converso aqui no Caras Business com Dodi Sirena, empresário e uma lenda do show business. Eu ia falar show business brasileiro, mas a gente já ultrapassou, já passamos essa fase, né? Show business mundial. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Lili. É um privilégio para mim, uma honra estar aqui, né? E espero corresponder às expectativas aí, né? Para falar dos bastidores, né? E do show business em geral. Eu queria saber como é que foi o começo, né? Sempre voltando um pouquinho para saber um menino, né, de menos de 20 anos chegando no Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, para furar essa bolha, tentando ingressar nesse setor. Como é que foi para você? Qual foi a tua estratégia? Primeiro que quando a gente é jovem, né, de uma certa forma a gente tem uma disposição, né, uma coragem. Coragem não quer dizer ausência de medo, né? Mas coragem sim de enfrentar. Então, saí, estou há 45 anos no ramo já, comecei muito cedo, e processo natural na época, né? Nós lá do sul do Brasil, sabendo que tudo, né, acontece no eixo Rio-São Paulo, especialmente no nosso segmento da indústria da música, né? Então, esse era a grande meta, conquistamos o sul do Brasil, passamos a atuar fortemente no sul do Brasil, tanto na música eletrônica, no nosso início, quanto com os shows ao vivo, os eventos em geral, e partimos para o Rio de Janeiro, para ter a relação com os artistas. E curioso que nessa época, Lili, foi quando eu conheci Léa Penteado, quando eu dei esse primeiro passo, lá nos final dos anos 70, dos anos 80, e aí fomos já nesse caminho, passamos a ter a relação com os artistas. Tivemos a felicidade, nos anos 80, da chegada de uma nova e maravilhosa geração de artistas que passaram a conquistar o Brasil. Então, primeiro foram, o Brasil sempre teve, né, grandes artistas, mas chegaram, e aí nós tivemos esse momento de nos aproximar, tantos nomes maravilhosos como Alceu Valença, Elba Ramalho, Moraes Moreira, Pepeu Gomes, enfim, toda essa leva. Logo em seguida, passados mais alguns anos, vem o movimento do rock. Então, nós também, chegando no Rio de Janeiro, né, fazendo o nosso network, a gente passa a se relacionar com toda essa turma, essa garotada, Paralamas, Legião Urbana, Ultraje a Rigor, RPM, enfim, todos os grandes. Então a gente teve esse momento dos anos 80 de muita conexão e assim foi. O próximo passo, nós, já emendando aí a resposta um pouco maior, a gente faz a mesma coisa indo para o exterior, né? Eu passei junto com meu sócio, Sicão Kias, abrimos um escritório em Los Angeles, na época, sem falar uma palavra em inglês, essas loucuras. Isso em 81, desenvolvemos com o Queen, 2 anos depois trouxemos o Van Halen ao Brasil, que até hoje é relembrado, né, o Van Halen, enfim, o Medina, né, o brilhante Medina no Rock in Rio, né, já comentou numa entrevista que o grande nome que ele não conseguiu trazer de todos que ele trouxe, né, foi o Van Halen. Então a gente trouxe em 83. Então, assim foram o furar a bolha. Eu não sei se esse seria o termo certo, mas nós fomos bastante ousados, né, e com essa determinação de vamos nos conectar com quem é do meio artístico. E olha que conexão, né? Eu estava vendo uma entrevista da Léa que falou que no início tinha que falar esse empresário gaúcho, é Dodi Sirena, D-O-D-Y, Sirena com S. Você furou a bolha Rio-São Paulo. E furou a bolha mundial também, tanto é que eu falo que você é referência no show business mundial, não é à toa. Quais foram os principais desafios de trazer esse pessoal para um Brasil pouco conhecido nesse trajeto que eles faziam de grandes eventos, grandes shows? E já emendo uma pergunta, quem você ainda não trouxe que quer trazer? 2 grandes desafios. Primeiro, colocar o continente sul-americano, América do Sul, né, tentar colocar no roteiro das turnês mundiais, porque um grande artista, né, isso até hoje, quando ele faz sucesso, quer dizer, um artista americano, um artista internacional, ele faz sucesso no mundo inteiro. Então, um artista que queira trabalhar muito no ano inteiro, são 140, 150 shows, um a cada 2 dias, é um exagero. Mas ele tem 3.000 convites. Então, vai para o continente asiático, desde lá de trás. A moeda é muito mais forte, né? Economicamente falando, muito mais. A logística é difícil, tanto quanto a América do Sul, mas nós
E aí vamos um ponto, anos 80, segundo desafio, o lado financeiro. Eu trouxe a turnê do Rod Stewart em 89, foi uma das maiores, né? A gente passou por todos os países, menos a gente cancelou na última hora a Venezuela, já por questões, né, políticas. A inflação no Brasil, gente, acredite, 1960% ao ano. O ágio era 200%. Então, a pergunta é, como que a gente colocou de pé? Como que a gente conseguiu trazer um artista para estádios de futebol? Na época, Rod Stewart seria... Ele continua fazendo muito sucesso. A gente trouxe ele ano passado aqui para fazer um show aqui no Allianz Parque com a Ivete Sangalo. A gente criou uma label chamado Legends in Concert, que é juntar sempre dois grandes nomes. Mas lá atrás, Rod Stewart seria o que seria hoje, será U2, não sei, estádios. Não tinha, Lili, a cultura de venda de ingresso antecipado. Né? Então nós tínhamos que pagar na frente, né? E os ingressos eram vendidos, era a cultura aqui do Brasil, na semana. Para ter uma ideia, nos anos 80, a gente programava as datas de preferência observando que não fosse um período de final de novela, porque ainda tinha isso, como as vendas eram na última hora, né? Ainda tinha às vezes, quando o artista interessava, lotava, lógico, mas tinha ainda a influência da audiência, as novelas, gente, para quem não sabe, a novela nos anos 80 era 70% da audiência. O pessoal não saía de casa para assistir novela. Então, financeira, o lado financeiro realmente foi um grande desafio. Era no risco, né? E eu falo uma coisa que os mais novos, né, vai ser uma surpresa, eu comento isso às vezes, né, tentando responder a pergunta, como é que vocês viabilizavam, né, como é que pagavam essas contas, né, pagavam o cachê do artista? E eu respondo de que uma das nossas fontes de renda chamava-se overnight. Overnight, Lili, não sei se tu sabe disso, mas overnight, naquela época, o que era overnight? Gente, inflação, 20% ao dia, 30%, né, enfim, dependendo do ano, nós vendíamos os ingressos, né? Na época nós não tinha cartão de crédito, cheque, imagina, nem pensar, então era em dinheiro. Nós corríamos do banco para depositar, então depositava 10 mil, no outro dia era 12 mil. Então a gente ganhava, na época tinha essa aplicação chamada overnight. O que é overnight? Era o rendimento do dinheiro durante a noite, né? Então, eu costumo dizer que a gente perdia dinheiro às vezes na bilheteria, não tinha cultura também de patrocínio, né, como tem hoje. Então era um desafio realmente muito grande. O lado financeiro, bom, o ágio, né, 200%, a nossa economia, né, bem fragilizada. E mesmo assim, nos anos 80, e aí sem falta modéstia, eu considero que tanto o Rock in Rio, principalmente o Rock in Rio de 85, o primeiro, né, como a nossa atuação dos anos 80, nós tivemos, nos anos 80, 90%, quase 90%, 80% dos shows que vinham para a América do Sul, incluindo os demais países, era com a nossa empresa. Nos anos 70, praticamente não vinha artista ao Brasil, artista internacional. Raramente. Né? Em 81, 82, por exemplo, eu trouxe um artista famoso, imagina, né, de Hollywood, chamava Sammy Davis Jr., né? Imagina, uma lenda. Ele trouxe toda a comida enlatada, porque a imagem que passaram para ele é que iria para a selva. Né? Terminou em Porto Alegre, depois de passar Rio e São Paulo, uma churrascaria. Ele ficou 3 dias em Porto Alegre, 3 dias indo na churrascaria, levava carne para o hotel e brigou com o empresário porque, né, não alertou ele de como é que é, que nós estamos num país, né, enfim, né, terceiro mundo, distante e tal. Então, são essas coisas. Bom, eu lembro, nos anos 80, eu circulava lá nos agents, né, em Los Angeles, nas agências, e seguidamente eu escutava a capital do Brasil, Buenos Aires. Para ter uma ideia assim, da distância, na época assim, não tinha essa facilidade, lógico, de comunicação. Então, te respondendo a grande dificuldade, convencer os artistas de que poderiam vir para a América do Sul, né? E segundo, o desafio financeiro. E a próxima atração, quem você sonha em trazer? Vamos já projetar para o futuro. Quem eu ainda não trouxe. Nossa, tantos nomes maravilhosos. Eu já falei próxima atração que você vai trazer, né? Esse ano a gente já estamos trazendo de novo Eric Clapton, Iron Maiden, enfim, estamos já com Ed Sheeran para o ano que vem, já confirmados também. De grandes nomes, eu acho que não veio ao Brasil que vai ser uma disputa com as empresas que atuam hoje no mercado, que felizmente tem várias empresas muito competentes, então, que potencializaram, né, o nosso mercado, né, tem a concorrência, lógico, mas deixaram o nosso mercado com muito mais condições, né, e muito mais vitrine para o mundo, né, e para os artistas.
Mas eu acho que o grande nome que o Brasil está esperando e que seria maravilhoso é Adele. Adele, maravilhosa. Essa provável que finalmente, né, ela já está dando alguns depoimentos, algumas entrevistas que ela fala do Brasil, já falou semana passada num dos shows lá na Alemanha, em Munique, que acho que ela foi provocada, não sei se por um jornalista, que problema de logística, nós estamos realmente, o continente sul-americano está distante do centro dela. Ela deixou um fã brasileiro subir ao palco, Brasil. A Lili já sei que também é uma fã da Adele. Quem não é, né? Quem não é? Então, quem não é? Eu diria que a Adele é um nome que eu acho que o Brasil vai receber. A nossa empresa, lógico, está junto, né, nessa disputa. E depois, né, que já veio ao Brasil, mas que a gente não pode deixar de estar na expectativa. Eu participei de uma parte da última turnê, que é os Rolling Stones, a última turnê deles mundial. Então, era para ser o ano que vem, eles já mudaram os planos, mas espero que a América do Sul esteja nessa turnê mundial. Eles não estão anunciando despedida, mas será a última turnê, né? Então, a última vez que eles vieram ao Brasil, a DC7 fez o show de Porto Alegre, né? Organizou o show de Porto Alegre. Inclusive, depois do show, foi lá o Mick Jagger fez um encontro, uma festa, foi lá na minha casa. Mas, te respondendo objetivamente, Adele é o nome, não só porque não veio, mas porque o show dela é espetacular. Com certeza. Agora a gente passou o mundo todo nesse setor de eventos, turismo, de entretenimento, o mundo passou por uma pandemia em que todo mundo ficou parado, né? Quem trabalhava nesse setor sofreu perdas, enfim. Agora, queria saber qual é a tua expectativa para os próximos anos, porque a gente tem aqui alguns dados, alguns estudos, levantamentos que dão conta de valores em torno de 33 bilhões de faturamento até 2026. Eu queria saber, com a tua expertise, a tua expectativa para esse setor. Bom, a indústria da música, eu acho que tu colocaste muito bem uma referência à pandemia, que foi um divisor de água para todos os segmentos. Por exemplo, a DC7, minha empresa, né, junto com os sócios, meus sócios Sicão Kias, nós surpreendemos. Nós estávamos num processo já, nós somos uma empresa atuando no mercado há 45 anos, e nós, desde 2015, resolvemos reestruturar a empresa, né, abrimos em verticais de negócios, enquanto que o mundo impactou com a pandemia. Na nossa área de entretenimento, a maioria colocou um pé no freio, se desfez de ativos. A nossa empresa, ao contrário, nós crescemos muito. Nós apostamos, né, fizemos um movimento muito ousado e apostamos exatamente no que aconteceu, diferente da grande maioria das empresas de entretenimento no mundo. Nós tínhamos, antes da pandemia, 5 empresas na nossa holding, pós-pandemia, 28. Nós investimos da pandemia, né, até o final da pandemia, R$1 bilhão em concessões públicas. Nós conquistamos aqui em São Paulo o Parque Vila Lobos, o Parque Água Branca, o Cândido Portinari, onde tem a Roda Gigante, né, tá junto com o Vila Lobos, Jardim Zoológico, Jardim Botânico, em Curitiba, a Ópera do Arame, Pedreira, né, o Parque Jaime Lerner, em Porto Alegre, o Cais Embarcadero, está em reconstrução agora, depois da enchente, enfim, mas é uma referência, um ponto de encontro, né, onde a cidade se volta para o Rio, e já pós-pandemia agora recentemente o Jardim do Alá, no Rio de Janeiro. Então, por quê? E falando de negócios. Qual foi o start que te deu para dar esse passo tão ousado num período que todo mundo estava dando um passo para trás? Muito ousado. Nós, na pandemia, por exemplo, adquirimos a casa de shows a mais conhecida do Brasil, a antigo Metropolitan no Rio. Na pandemia, ela foi desativada e ia virar um supermercado, né? Nós fomos lá, adquirimos a casa, né? Remodelamos ela, hoje chama-se QualiStage, né? Com uma programação maravilhosa de shows. Então, por quê? Simples falando, né? Difícil a decisão. Eu com o meu sócio, né, entendemos que, fazendo uma leitura da humanidade, você observa que em todos os momentos que a população mundial teve se recolher, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, peste negra, gripe suína, enfim, todos os momentos, né, a volta, né, foi uma avalanche. Por quê? Uma razão muito simples. Nós humanos somos gregários, direto e indiretamente descendentes de mamíferos.
A tecnologia pode oferecer tudo, né? Para você ficar em casa, a realidade virtual, tal. Mas nós, por esses princípios, vamos viver agrupados. Nós temos a necessidade de viver em comunidade, em tribo. Então, sempre pode oferecer o que for de tecnologia. Sempre o show ao vivo, o encontro, o contato. Então, essa foi a nossa premissa, a nossa aposta, né? Lógico que a gente não imaginava 2 anos. Então, quando falava de novo normal, isso me incomodava, porque eu não encarava desse jeito, né? Durante a pandemia, na nossa área, falava-se muito de que a partir de agora os shows serão lives, né? Serão, as pessoas vão estar em casa vendo o show com tecnologia. Não é a mesma coisa. Então, tudo isso, né, teve essa situação. Então, nós apostamos, não, a volta. Por isso que a gente crescemos muito mais do que a gente já tínhamos de atuação no mercado, e apostamos nisso. Então, hoje, os nossos negócios, né, estão cada vez, né, avançando mais. Os números que se projetam são esses, né, eu não sei se esse número específico, mas a pandemia também trouxe uma consciência para a população, para os formadores de opinião. A área de eventos representa mais de 4% do PIB. Pós-pandemia, a nossa geração de emprego é maior que toda a indústria automobilística, toda a construção civil, né? Então, antes, né, nossa atividade profissional, enfim, geração de emprego e tal, não tinha essa consciência. Hoje nós somos realmente um segmento muito importante. Por exemplo, nós realizamos, somos sócios, conseguimos na pandemia também trazer, nos tornarmos sócio do maior festival de música eletrônica do mundo, que é o Tomorrowland. Conseguimos também manter o Tomorrowland no interior. Estamos levando, né, para Parque Maeda, em Itu. Então, ano passado foi o primeiro. Em 2 horas e 15 minutos vendemos todos os ingressos, dos 3 dias, 183 mil ingressos. O Tomorrowland gera 9 mil empregos. O impacto da economia local, 700 milhões. Nós temos um contrato mínimo de 10 anos, são 7 bilhões. Né? Então, quando você analisa o impacto dos eventos, né? Recentemente teve Madonna, Rio de Janeiro, né? Uma minoria criticando lá que atrapalhou o trânsito, tal. Mas olha o que isso representa de benefício, né? Sem entrar no mérito de quem pagou a conta, tal, mas o impacto, né, da economia local. E aí pergunta, o mundo caminha desse jeito, né? A Espanha, né, após a Era Franco, o que colocou a Espanha, né, novamente como um player mundial foi o turismo, né? Então, a área do entretenimento, turismo, anos de mão dadas, né? Então, acho que a previsão daqui para frente, né, eu acho que é cada vez mais, né, e esses números que mencionasse, né, sim, com certeza será mais. Só a indústria da música já é algo realmente, né, que revoluciona, que impacta muito. E agora, antes da gente encerrar, você mencionou a tecnologia, né, que mudou a vida das pessoas, mas que isso não seria uma coisa permanente, ficar em casa, porque nós somos gregários. Eu queria saber, a tecnologia das redes sociais também mudou a forma das pessoas terem a experiência de participar de um show, para o bem e para o mal. Você vai lá, está no show da Madonna, você está fazendo uma live, você está fazendo story, isso potencializa, nossa, Madonna vier de novo, eu quero estar lá, porque olha que legal. Quando a experiência não é tão favorável, isso também é potencializado. Como é que é para você lidar com esses dois lados dessa moeda digital, né? Veja, quando eu falei dos anos 80, não tinha nem celular, né? Então, não tinha nada disso. É uma evolução natural e, né, que todo esse envolvimento, né, te conecta. Então, redes sociais. Hoje, o que os eventos, né, os live shows, os eventos ao vivo, o que eles representam? Uma experiência. Hoje as pessoas têm um prazer de ir no show para mostrar que ela está lá. Então ela se filma, ela fala. Então, às vezes é mais importante ela mostrar ela no show do que o artista. Ela foi lá para ver o artista, né, e ela está muito mais né, se colocando e se posicionando, porque é uma experiência. Na verdade, né, eu diria que hoje, em termos de conceito, do mundo de comunicação, de divulgação, no mundo publicitário, se fosse colocar num pódio, né, terceiro lugar seria hoje mídia convencional. Segundo lugar,
mídia digital. Em primeiro lugar, experiência. Né? Por mais que seja um número menor, mas você tem um potencial conexão, né, entre a marca e o consumidor. Então, as redes sociais, né, passaram a ser, né, uma necessidade. Os artistas, por exemplo, né, na área musical, é um desafio desesperador, até diria, né, da necessidade de eles terem seguidores. Então, um artista que tenha 30, 40, 50, 80 milhões de seguidores, ele tem o domínio, as rédeas do seu negócio. Ele vende música, ele vende ingresso, ele se comunica. Então, mas aí tem um ponto. Como você manter esses seguidores sem você se desmistificar? Porque, diferente de uma celebridade de dramaturgia ou de esporte, o artista da música, ele tem que se manter, né, numa imagem. Então, e aí eu faço uma crítica construtiva e um alerta, na verdade. Os artistas brasileiros cometem um grande erro, uma grande maioria. Eles se expõem. Então, qual é o meu alerta e o meu conselho? Olhem como é que funciona os artistas internacionais. Eles produzem conteúdo para gerar audiência, para gerar seguidores, né, os likes, mas não ficam se expondo. Então, tu pega um Rihanna, Beyoncé, Rolling Stones, Coldplay, todos. Tu não vê isso. Tem lá 10, 15 posts por dia nas redes sociais, mas não tá lá o artista dizendo, olha como eu estou dormindo, olha como eu estou acordando, olha a minha roupa. Isso é sobre o trabalho. Mas tem uma equipe mostrando, por exemplo, dois exemplos que a gente fez uma turnê do Coldplay, não a última, anterior aqui para a América do Sul. Então, sim, era muito importante. Tinha lá 10 posts do Coldplay. Os fãs ficavam encantados porque era alguém dizendo o seguinte, chegaram em São Paulo, mostra eles descendo lá do avião, eles indo para o hotel. Aí daqui a pouco entrevista alguém do palco para dizer como é que vai ser o show. Né? Mostra, depois vai para a fila as fãs lá, né, eufóricas, chorando. Depois um pedacinho da música, ele saindo do palco. Tu gera conteúdo, como funciona a televisão, enfim, rádio, tal. Você tem que gerar conteúdo que desperta interesse para que conectar a pessoa, né, no canal. Agora, por que os artistas brasileiros, não todos, mas fico triste ver tantos talentos se expondo, né? Aí eu pergunto, gente, veja como é que é a música. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, não tem isso. Então, a música, e aí tem o problema de alguns cancelamentos e tal, a superexposição não combina com venda de ingresso. Por isso que a televisão é um grande alerta para o artista da música, ele não pode ter superexposição. Então, de novo, você que segue a Adele, né? A Adele e todos os demais tem um momento de um talk show, que é o lançamento do disco. Depois, a imprensa vem atrás. Né? Então, deixa vazar alguma coisa, mas não tem esse oferecimento. Entrar na casa das pessoas sem pedir licença. Então, estou aqui entrando numa outra área. Mas numa área de gerenciamento de carreira que você também faz com maestria. Agora, uma última pergunta. O que o empresário brasileiro, o governo, de que forma o governo brasileiro, não especificamente esse governo, mas de que forma é possível, se é que é possível, facilitar a vida do empresário, do empreendedor que está na tua área, que está no teu setor, e principalmente para o investidor que quer ter recursos, né, quer ter retorno nesse investimento? Aí vai uma grande crítica, Lili, ao poder público. Facilitar a vida já é um bom caminho, não atrapalhar, né, já é um bom caminho. Claro, algumas gestões, né, são brilhantes. Porque o empreendedor, e aí em todos os segmentos, ele quer, né, as facilidades. Ele quer, pelo menos, ele não precisa do dinheiro do governo, né, para viabilizar muitas coisas. A Fórmula 1 veio para São Paulo porque o governo colocou dinheiro. Né? O Rolling Stones vem para São Paulo, né? O U2, os grandes eventos, Tomorrowland vem para São Paulo, podia estar em outro lugar, Nós disputamos com o México, só tem 2 Tomorrowland na Bélgica, que é onde surgiu, que é o maior festival de música do mundo, né? E São Paulo. Nós não queremos dinheiro do governo, nós queremos as facilidades. Então aqui, às vezes, né, no Brasil, você tem uma verdadeira tortura de uma maratona de licenças. Né? Você tem que bater na porta, implorar. Tá? Então, onde é que está o poder público para dar as facilidades do empreendedor poder investir para gerar emprego, impostos, né? E mais do que isso, o produtor, né?
a empresa responsável, né, que tem essa responsabilidade, ela não quer só entregar um show. Ela fica preocupada com o cliente, com o consumidor que sai de casa, o trânsito, a segurança, né, a maneira como ele chega no local do show, como é que ele sai, como é que ele volta para casa para não ser assaltado, para o trânsito poder não, né, ter uma orientação, né, de como ser conduzido, enfim. Então, às vezes, né, isso é muito complicado. Tem cidades que são mais de 40 licenças que você tem que bater de porta em porta, enquanto que tu vai para a Europa, é uma licença. Então, alguns estados, algumas prefeituras criaram um órgão que centraliza tudo. Então, a pergunta, né, muito, muito apropriada, né, diria o seguinte: poder público, né, proporcione, né, as facilidades para que o empreendedor possa investir, né, e encare, né, esse segmento, né. Por exemplo, nós temos um grande problema, entrando na área do business. Nós temos o maior imposto do mundo, que é a meia entrada. A meia entrada, que é os 50% para os estudantes, é uma grande aberração. Eu não sou contra que o estudante tenha privilégios, né? Mas em todos, e aí vai de novo a crítica ao poder público, todos os subsídios que o governo concede, ele tem uma contrapartida. Então, a passagem de ônibus, em todos eles tem a contrapartida. No show business, o governo determinou por lei a concessão da meia entrada. O que acontece? Quem é que está pagando esse desconto? O público que não é estudante. Agora, olha a incoerência. Se tem uma lei para prestigiar o estudante, que tem um dinheiro contado, né, que tem dificuldades, e ele tem que ter acesso à cultura, por que ele tem que ter 50% do ingresso mais caro? Por que o estudante tem que ter, né, se a questão é facilitar por questões de poder aquisitivo, então ele compra o ingresso mais caro, revende. Então ele compra o ingresso que é de R$1.000, ele compra por 500 e vai revender por 1.000. Né? Para poder ter a média, então nós, organizadores de eventos, né, nós temos que colocar um overprice no preço do não estudante para poder ter a média, para poder viabilizar o teu investimento. Então, há um grande erro, né, que o governo impôs, né, que, número 1, não tem uma contrapartida do governo, não há uma isenção de algum imposto para a gente conceder, né, esse benefício. E 2, por que o estudante tem acesso a todos os setores se a questão é baratear para ele poder ter acesso, né, a um show que ele não tem poder aquisitivo? Por que ele tem acesso a todos? Enfim, então, só que já mencionou, né, o poder aquisitivo do poder público, acho que tem aí muitas coisas para a gente corrigir. Dodge, eu queria te agradecer tua presença aqui e essa aula de business que você deu aqui para a gente. Muito obrigada, viu? Obrigado, Lili. Obrigado pelo convite, né? É um privilégio. E vamos seguir, então, cada vez mais com otimismo e entusiasmo com o nosso país. Parabéns pela sua trajetória. Obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima.